Continuando agora, o que a gente tem que saber do P de estado estacionário? Ou seja, a taxa de rolamento em graus por segundo que é atingido após o tempo transiente. O valor de PSS é obtido considerando o fato de que quando a aeronave está em rolamento, quando a aeronave está rolando com uma taxa de rolamento constante, o momento aerodinâmico gerado pelo aileron é igual ao momento de passo da aeronave no movimento de rolamento. Ou seja, quando ele atinge aqui o P de estado estacionário, que a gente viu aqui na resposta à deflexão, a gente vê que tem que considerar que o momento que foi gerado ele é igual ao momento de arrasto da aeronave no movimento de rolamento. Como teve uma variação de sustentação ali nas duas posições da asa, a gente teve também uma variação de arrasto devido a essa variação de sustentação. O que acontece? Ele considera que o movimento de rolamento é igual a esse arrasto. Que é o momento devido ao arrasto da aeronave. Lembra que a gente também viu uma distância YD aqui, que é o ponto onde está sendo gerado o arrasto até a base central. Então, tanto a sustentação gerada pela asa quanto a sustentação devido ao arrasto para o estado estacionário vão ser iguais. Aqui a gente tem a equação do P de estado estacionário. E daqui a gente tem que determinar quanto tempo T2 leva para inclinar a aeronave para o ângulo de inclinação desejado. Que no caso aqui eu vou identificar também como o Φ2. Aqui você não se esqueça. Vou encontrar aqui no Φ2. Não é símbolo. Não estou conseguindo encontrar. Vou subir aqui e pegar. Aqui, Φ2. Não acredito que esse seja o Φ2. O tempo T2 está relacionado ao ângulo de inclinação Φ2. Quando os ailerons são defletivos. Esse tempo é dividido em duas partes. O tempo de estado estacionário, que a gente já discutiu, que é o tempo que o aileron está iniciando ali, está quebrando a resistência de estabilidade até atingir uma velocidade constante. E o tempo ΔTR, que é um tempo linear a partir do ângulo de estado estacionário até Φ2. O que é ΔTR? É T2 menos T1. T1 é estado estacionário, T2 é o tempo relacionado ao ângulo de inclinação que a gente quer atingir. Então a gente já sabe que o T2 é o tempo de estado estacionário mais esse ΔTR. Pelas relações lineares, ΔTR é Φ2 menos Φ1 dividido por Φ de estado estacionário. Isso daqui é a equação do coeficiente angular. Ou seja, Y final menos Y inicial dividido por X final menos inicial. E PSS é o coeficiente angular da curva. Ou seja, aquela aproximação linear que a gente viu antes. Só que a gente considera que a aeronave está em voo reto nivelado inicialmente, Φ0. E a gente determina que T1 é igual a T de estado estacionário, que é 2 vezes o Φ1, dividido por P ponto. Não tem uma relação direta aqui entre essas equações, pelo menos aqui nesse documento. Eu acho que lá nessa daí mostra como que a gente chega aqui nas duas equações. E então o P ponto vai ser representado pelo P de estado estacionário. O que é o P ponto aqui? É a velocidade angular, é a derivada, ou seja, a aceleração angular. P ponto. PSS, a gente lembra que já é uma velocidade, conforme está aqui no gráfico. Isso aqui é a velocidade variando ao longo do tempo. A gente depois tem o ângulo alterando ao longo do tempo. O P ponto é a derivada da velocidade ao longo do tempo. Ela vai ser igual a PSS ao quadrado dividido por 2 vezes o Φ1. O tempo necessário para atingir o ângulo de inclinação desejado, Φ, enquanto aqui 2, para não gerar confusão, é dado por T2 é igual a raiz de Φ1, aqui 2, dividido por P ponto, pela aceleração que a gente calculou bem aqui. Para que o aileron possua maior controle de rolamento, considere colocá-lo na parte mais externa em direção à ponta mais externa da asa, em direção à ponta da mesma. Além disso, coloque o flap na parte mais interior da asa.
Aqui o que a gente considera? Que a gente vai aumentar momento ao colocar o aileron ali no limite dele na envergadura da asa, ou seja, ele vai estar ali na corda na ponta da asa. Enquanto o flap ele fica mais internamente. Por que o flap fica mais internamente? Porque na teoria a corda na raiz é maior. E como a corda na raiz vai ser maior, você vai ter mais área que vai estar sujeita a aumento de sustentação devido à deflexão do flap. Isso é bom para decolagem, para pouso, para uma missão em que requer velocidade baixa durante o voo. Então é isso que ele está te dizendo aqui. Quer maior controle de rolamento? Aumenta o braço de momento. Ou seja, coloca na parte mais externa da asa em direção à ponta da mesma. E aí a gente coloca o flap na parte mais interna por essas questões de aumento de sustentação. Isso que a gente tem que estar considerando. Por que o flap tem que ser mais interno e o porquê do aileron tem que ser mais externo. Um é em termos de força, outro é em termos de momento. Então a gente fecha essa parte aqui e já vai entrar em derivados de controle do aileron.